Pessoal, eu tô aqui com essa figura ilustre, Dr. Carlos Gadia. Obrigada, Dr. Carlos, por me receber. Eu gostaria de saber como que funciona o tratamento aqui no Dan-Marino. O Dan-Marino Center, né, na realidade, ele é um centro basicamente de diagnóstico. Entendi. Quando ele foi criado, há 20 anos atrás, a ideia do centro era realmente de ser um centro que nós chamávamos de one-stop shop. Né? Ou seja, a razão pela qual o centro foi criado foi porque o Dan-Marino, que foi um dos maiores jogadores da história do futebol americano, tinha um filho autista, e que foi diagnosticado pelo meu colega Roberto Tuchman aos 3 anos de idade, e começaram as intervenções, né? E eles mesmos, a família mesmo do Dan-Marino, começou a se dar conta de como é difícil, às vezes, a gente conseguir as terapias que são necessárias, né? Tem que estar indo para um lugar para o outro, horários diferentes, profissionais que às vezes não estão se conectados uns com os outros, né? Então eles tiveram uma ideia de criar um centro que seria o que se chama um centro onde se fizesse tudo, né? Então, na realidade, quando o centro abriu, há 20 anos atrás, nós realmente tínhamos várias terapias, fono, TO, terapia física, ABA. Sim. Agora não mais. O que acabou acontecendo é que com um aumento muito grande, né, da frequência do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, se tornou impossível esse modelo de um centro onde tudo seja feito. Né? A ideia de que as pessoas vão dirigir 2 ou 3 ou 4 horas para chegar aqui, para fazer uma terapia por algumas horas, depois voltar para casa e no outro dia voltar para cá, realmente não é mais possível, ficou inviável. Né? Então, o que acabou acontecendo é que, à medida que o tempo foi passando, terapeutas que treinaram aqui com a gente, acabaram saindo e abrindo seus próprios centros. Entendi. Né? Então, o que houve foi uma expansão, né, de outros centros, de outros lugares. Né? Então, a ideia, acho que cada vez mais tem sido nos Estados Unidos de poder prover terapia de boa qualidade o mais próximo possível de onde a pessoa está morando. Maravilhoso, né? É uma ideia, né? Obviamente ela é uma ideia de difícil implantação, né? Como em todos os lugares do mundo, nós temos, né, terapeutas de muito grande experiência, outros que estão de menor experiência, outros que estão começando recém agora o caminho, né? Então, às vezes fica difícil da gente conseguir que as pessoas recebam intervenções da melhor qualidade sempre que possível. Sim. E qual a intervenção que o senhor recomenda, assim, de forma geral? Quantas horas de terapia? ABA clássico, ABA mais naturalista? O que o senhor acha que é mais recomendável de forma geral? Claro que cada tratamento é individual, mas de forma geral, qual é, assim, a recomendação? Nós somos muito baseados na evidência científica, né? Então, o que é embasado cientificamente é o tratamento com terapias comportamentais do tipo ABA, né, tipo ABA. Né? Mais recentemente se demonstrou também claramente que terapias fonoaudiológicas também têm suporte científico. Né? Acho que o importante, né, em relação às terapias é a experiência de quem está as aplicando. Né? Existem vários métodos, né, de terapia comportamental, né? Alguns que são um pouco mais rígidos, outros que são um pouco mais naturalísticos. Né? Acho que o mais importante é que onde nós estejamos, que a pessoa tenha experiência com aquele método. Né? Então, que saiba aplicar bem. Que saiba aplicar bem e que tenha realmente condições de ter tido um bom treinamento, de ter tido um bom suporte, né, na sua formação, de tal maneira de que as intervenções sejam as mais eficazes possíveis. Né? Então, o mesmo ocorre em relação à duração de tratamento. Né? Claro que a gente ouve muito falar, né, em 40 horas por semana de terapia. Né? Isso é uma coisa que é inviável na maior parte das vezes em qualquer lugar do mundo. Né?
pela questão do tempo, pela questão do custo, né? Então, o que nós temos que tentar fazer... De profissionais disponíveis até, dos profissionais né? disponíveis, exatamente. Então, o que nós temos que tentar fazer é viabilizar o máximo possível de terapias, né? Com uma ideia do que realmente são... Pelo menos quantas horas o senhor acha? Então, né, o que é uma terapia comportamental de baixa intensidade? 5 horas por semana. Né? Então, 5 horas por semana a gente considera, né, terapias de baixa intensidade. O ideal... Né? Então, nós gostaríamos, né, que fosse mais do que isso, né? 10 horas por semana, pelo menos. Né? 15 horas por semana, né? Mas a gente entende que isso também às vezes não é possível, né? Por isso exatamente que é cada vez mais importante a capacitação e treinamento dos pais. Sim. Né? Que os pais estimulem em casa o tempo todo aquilo que aprendem nas terapias. Exatamente, né? Então, né, aquela ideia, né, de que eu vou levar o meu filho para terapia, deixo ele lá, volto daqui a 1 hora, daqui a 2 horas para pegá-lo, e não sei exatamente o que aconteceu lá dentro, é algo que não é aceitável. Sim. Né? Então, faz parte da terapia, os terapeutas, dentro das suas intervenções, obrigatoriamente devem planejar, como dentro da intervenção, treinamento e capacitação de pais. Sim. De tal maneira que a gente possa maximizar o número de horas de intervenções. Sim. Eu costumo dizer, né, que se o que é possível é receber 1 hora de terapia por semana, então é preferível que essa hora de terapia seja dada aos pais, em termos de treinamento e capacitação, para que eles possam... Que vão transformar em várias outras horas na semana, né? Exatamente. Eu procurava estimular sempre na rotina, assim, aproveitar a hora do banho, a hora da comida, porque não dá para sentar o dia inteiro e estimular. Então, aproveitar a rotina para fazer aqueles estímulos e colocar em prática, né? Exatamente, né? É o que a gente chama de oportunidades naturais de aprendizagem. Exatamente. Né? Mas, claro que né, a gente tem que estar treinado e preparado para isso, porque senão fica difícil. Claro. Né? Né? E, tem que ter um embasamento científico para fazer esse estímulo, né? Uma boa capacitação. Acho que cada vez mais a evidência mostra que capacitação de pais é fundamental, né? É aqueles pais que são treinados e capacitados, mesmo em situações em que outras terapias não são possíveis, existe uma melhora significativa no quadro das crianças. Sim. Só com o trabalho e com as intervenções dos pais. Porque a gente vê no Brasil uma realidade muito difícil, onde existem regiões onde nem existe um profissional para a pessoa ir. Né? Mas de repente fazer um treinamento, um curso, algo assim que possa ajudar a estimular o filho em casa, já vai ter um melhor resultado, né? Exatamente, né? E existe, né, alguns grupos no Brasil que fazem capacitação por vídeo, pela internet, né? Então online, o importante realmente é que a gente tente o máximo possível saber o que está fazendo, por que está fazendo, para que está fazendo, né? Porque isso também empodera os pais. Com certeza. Né? Isso é de fundamental importância, né, para a família, é que os pais saiam de uma sensação de total incapacidade, de que eu não sei o que fazer com meu filho. Impotência, né? Eu sou impotente para ajudar meu filho, para uma situação, na realidade, de empoderamento, no sentido de que eu sou parte direta na melhora do meu filho, no tratamento do meu filho e da minha filha. E daí cada conquista, né, é daquela família, vira uma vitória, né? Cada passo na evolução da criança vira uma vitória para toda a família, né? Exatamente. Então isso reforça muito esse sentimento da família, como família, dos pais, né, que eu acho que é de fundamental importância. E o senhor recebe de vez em quando brasileiros que vêm aqui para fazer tratamento, certo? Ou estou enganada? Eu vejo famílias brasileiras que vêm aqui para pedir uma segunda opinião, uma orientação, né, né, ou que desejam algum tipo de intervenção de curto prazo, né, para que se possa começar algum tipo de intervenção. Né? Talvez até para ter um parâmetro, né? Para ter um parâmetro, né, de ideias, né, mas o mais importante, na realidade, né, nós temos que ter, no lugar onde nós moramos, nós temos que ter um time montado. Porque não é impossível, né, nós começarmos uma intervenção, mesmo que seja de alta qualidade,
se essa intervenção não vai poder ser mantida. Que é a longo prazo, né? O resultado exatamente, não é uma né? coisa de uma hora para outra, né? Então nós temos um cuidado muito grande no sentido de evitar essa sensação de que, bom, se eu for para lá e ficar lá 2, 3 semanas, resolveu o meu problema, mesmo que não tenha profissionais treinados onde eu moro. Não. A ideia, na realidade, é de que, né, identificar possíveis profissionais na cidade onde a gente mora, que se não tem um treinamento formal, pelo menos estão abertos à ideia de serem treinados e capacitados. Sim, com certeza. E o que o senhor acha sobre sair do espectro? Eu li que o senhor entende que é possível, né? Eu acho que isso é uma discussão, né, quase filosófica. Isso, né? É um nome, né? Que aceita, existe um grupo Concordo. muito grande de profissionais de altíssima capacitação que acham que uma vez dentro do espectro nunca sai. Né? E existe um outro grupo de profissionais que acredita que um número pequeno de crianças, eventualmente quando se tornam adultos ou antes disso, saem do espectro. O que quer dizer sair do espectro? Na minha concepção, sair do espectro quer dizer ser uma pessoa funcional, independente e feliz. Exatamente. Então, se eu sou um adulto ou um adolescente funcional, independente e feliz, na minha opinião, essa pessoa saiu do espectro. Isso é extremamente raro. Né? Então, a gente não pode... raro, sim? A gente imagina que é alguma coisa em torno de 3 a 5%. Então, é bastante Mas o raro. senhor percebe que está havendo um aumento nesse índice pela melhora nos tratamentos, na intensidade do conhecimento, ou não? Eu acho que o que está acontecendo é que, como o espectro aumentou muito, se expandiu muito, né, em termos das suas manifestações, né, nós estamos hoje tratando crianças relativamente mais levemente afetadas. Né, e essas crianças vão responder mais às intervenções e têm uma probabilidade maior de poderem ter uma vida mais funcional. Né? No passado, há 30, 40 anos atrás, né, nós estávamos lidando com crianças severamente afetadas, que não tinham nenhum tipo de interação, nenhum tipo de comunicação. Então, o prognóstico das crianças claramente não era o mesmo. Sim. No caso do Matheus, por exemplo, né, ele estava considerado por alguns, porque isso de leve, moderado, também é filosófico, né? Alguns entendem que o caso do Matheus seria moderado porque ele não falava com 2 anos e pouco e não interagia com a gente, queria brincar o tempo todo sozinho. E hoje em dia ele na escola se isolava, ficava olhando para a janela. Hoje em dia ele puxa conversa com todo mundo, tá aprendendo a ler e escrever, então ele tá super bem. Claro que a gente tem muitos desafios pela frente, né? O que o senhor acha a respeito disso, assim? Que, foi considerado que saiu do espectro, mas dali pra frente, porque ele é muito pequeno, ele vai fazer 6 anos agora. Novos desafios vêm pela frente, como que é isso? Com o progresso de cada criança, né, com a melhora das habilidades, né, o que às vezes vai acontecendo são mudanças nas prioridades das intervenções. Né, e nós começamos a nos preocuparmos mais para características ou sintomas mais leves, né? Mais sutis. Sim. Tá? Então, sempre existe, por exemplo, uma preocupação quando nós chegamos, mesmo em crianças altamente funcionais, quando nós chegamos na fase da adolescência, que é a fase no qual o ser social é praticamente tudo, imprescindível, né? Que isso vai se tornar um problema. Sim. Então aí o que provavelmente vai acontecer é que nós vamos talvez nos adequarmos em termos das intervenções que antes poderiam estar mais focadas em termos de comunicação ou em termos de interação mais grosseiras para níveis de interação social mais sofisticados. Sim. Né? Então a gente costuma dizer, né, que quando a gente está falando de terapia comportamental, nós estamos falando desde aquela criança que está batendo a cabeça na parede 24 horas por dia, até aquela criança que não sabe o que responder se alguém convida ela a ir ao cinema. Né? Então tudo isso requer intervenções e um preparo da criança. Ensinar, chamar para o encontro, Exatamente, tudo isso, né? Que são coisas de cada fase, né? Então, principalmente na adolescência, isso se torna de fundamental importância. Né?
mas o filho do Damarino está hoje com a idade do meu filho, está com 29 anos, né? Se formou na faculdade, trabalha como DJ. Que legal! Quer dizer, ele faz festa para pessoas, olha né? Só. Então, nesse sentido, ele é um... Qual é o nome dele que eu vou pesquisar? Michael. Michael Marino. Legal. Que saiu do espectro. Olha só. É isso, o senhor quer deixar algum recado para o Brasil, para as mães? O meu recado é, né, de que, né, como eu costumo dizer sempre nas minhas conferências, né, tudo que acontece de bom em relação ao transtorno do espectro do autismo está relacionado com o trabalho e o esforço das famílias, dos pais e principalmente das mães. Então, organizações, né, se organizarem, se apoiarem, criarem sistemas de ajuda, né, e de pressão, né, porque assim como nós estamos preocupados com o transtorno do espectro do autismo, né, existem, obviamente, N outras situações médicas que também necessitam de ajuda, mas nós temos que nos organizar para que a gente consiga cada vez mais o que é necessário para as nossas crianças, né? Seja do ponto de vista médico, mas mais importantemente ainda do ponto de vista educacional, né? Principalmente no que diz respeito à escola pública no Brasil. Sim, e financeiro até, né, do governo, financiar o tratamento, ações civis públicas para, né, tornar mais fácil que a pessoa receba o tratamento sem procurar um advogado e tudo mais. Exatamente, né? Isso passa por uma questão de termos mais profissionais treinados, né? O aumento do número de profissionais treinados passa por modificações de currículo nas universidades. Então é uma questão bastante complexa, né? Mas é uma questão que tem que ser atacada de tal maneira que as coisas possam melhorar cada vez mais. Verdade. Muito obrigada, então. Imagina, um prazer. Um abraço.